Você sabe o que é radical, prefixo e sufixo? Na aula de hoje a gente vai estudar sobre o processo de formação de palavras. Mas antes, Mandela, solta a vinheta aí! Olá meninos e meninas, jovens do meu Brasil, tudo bem com vocês? Eu sou Geraldo Filho e criei aqui esse canal Escreva Bem para a gente poder trabalhar todo esse conteúdo de língua portuguesa, literatura e redação. E na aula de hoje nós estudaremos sobre morfologia, isso mesmo gente, o processo de formação de palavras, como que as palavras se modificam ao longo do tempo, beleza? E para isso nós precisamos conhecer basicamente os dois processos que formam as palavras, que são os processos de derivação e também de composição. O primeiro, o processo de derivação de palavras, a gente tem que tentar entender qual é o significado de uma palavra primitiva. A palavra primitiva é aquela palavra originária, da qual todas as outras se derivam, beleza? Esse é o conceito de derivação. Assim, nós conseguiremos conhecer quais são todos os elementos que compõem uma palavra, que podem ser o radical. O que vem a ser o radical? É a parte fixa da palavra, é aquela parte que não muda. Logo em seguida, nós temos a vogal temática, é sempre essa vogal que vem logo depois do radical. Logo em seguida, nós temos os afixos, que podem ser tanto o prefixo quanto o sufixo, e em seguida nós temos as desinências, que podem ser desinência de número ou também a desinência de pessoa, né, que são as chamadas desinências nominais, e também as desinências verbais. Estas podem dizer sobre tempo e sobre modo. Agora nós veremos os 5 tipos de processo de derivação que existem. O primeiro deles é a derivação prefixal. O que é a derivação prefixal? A derivação prefixal é aquela que vem antes do radical. Por exemplo, as palavras infeliz, enraizar, antebraço, desfazer. Vocês estão percebendo que sempre tem um prefixo antes do radical. E aí, como vocês vão estudar, vocês vão perceber que cada um desses prefixos, eles têm um significado diferente. Por exemplo, o significado des, o significado in, eles têm uma ideia de negação. O significado bi tem ideia de duplicidade. Agora nós veremos sobre o processo de sufixação. Gente, o processo de sufixação é aquele que se associa à palavra logo depois das desinências, né? Então nós teremos, por exemplo, aí o sufixo inho, que dá a ideia de diminuição ou de afeto. Provavelmente você já deve ter chegado para a sua colega, para o seu amigo aí e dito o seguinte: ele é muito legalzinho, ele é muito bonitinho. Então vocês vão perceber que o sufixo inho, ele dá essa ideia de afeto ou de piedade. Como também o sufixo ada, a goleada, a laranjada, a cachorrada, né Mandela? Não é isso? Então vocês vão perceber que o sufixo ada, ele tem essa finalidade aí. O terceiro é a derivação parassintética. Gente, muito cuidado com isso, porque muitas pessoas confundem derivação prefixal e sufixal simultaneamente com a derivação parassintética. Não é a mesma coisa. Querem ver? Olhem só esse exemplo aqui, a palavra entardecer. O radical é tarde. Você não consegue escrever a palavra entarde ou a palavra tardecer. Vocês perceberam que ela só existe juntamente com o prefixo em e o sufixo tardecer? Estão vendo aqui? Estão vendo? Isso é muito importante. Muito cuidado para não confundirem derivação prefixal e sufixal de maneira simultânea com a derivação parassintética, que neste caso ela obrigatoriamente tem que acontecer simultaneamente. A quarta que nós veremos aí é a derivação regressiva. Gente, como o nome já pode nos indicar, é quando a palavra que nós vamos usar ela é menor do que a palavra primitiva. Querem ver? Moto ao invés de motocicleta, tá? Foto ao invés de fotografia e beijo ao invés de beijar. Essa é a derivação regressiva. E a última é a derivação imprópria. A derivação imprópria ela se dá quando ela muda de classe de palavras. E o que aconteceu de muito engraçado aqui, que logo quando eu terminei de explicar o exemplo de beijo, o Mandela, né, ele veio aqui e disse o seguinte: mas
Beijo, ele é substantivo e beijar é verbo. Quase isso, Mandela. Muito bem. Gente, o Mandela acertou. Realmente, beijar é um verbo. Porém, vejam só nesse caso, como a gente já sabe que o Mandela tem a sua namoradinha, né, Mandela? Quando eu digo o seguinte, o beijar do Mandela é diferente. Nesse caso, beijar deixa de ser verbo e vira um substantivo. Porque, como vocês estão vendo aqui, nós temos um artigo antes. E quando a gente tem um artigo antes de uma palavra, o que isso acontece? Ele o substantiva. Portanto, beijar, nesse caso aqui, é um substantivo. Tranquilos? Agora nós veremos o processo de composição. E o processo de composição, ele se dá por justaposição e, como o nome já próprio diz, ele está justaposto. No processo de justaposição é quando você cria uma palavra e, juntando pelo menos duas, os seus radicais permanecem intactos. Como vocês podem ver, guarda-chuva, guarda-roupa, beija-flor. Nesse caso, não há uma perda de fonema de maneira nenhuma. Já o processo de aglutinação, ele dá essa ideia de aglutinar. Nesse caso, há a perda de alguns dos sons. Por exemplo, planalto, perna longa e hidrelétrica. Já o neologismo é a criação de uma palavra, ou seja, é uma palavra nova. E isso é muito recorrente na literatura do grande escritor da literatura brasileira, Guimarães Rosa. Vejam só esse caso. O Guimarães Rosa, ele pega a palavra sozinho, que já sofreu um processo de sufixação da palavra só, mas ele cria agora a palavra sozinhozinho. Vejam, para ele a palavra sozinho já tem um significado que é muito diferente da palavra só. E como ele quis dar uma intensidade à solidão dessa pessoa, ele criou então a palavra sozinhozinho. E por último nós veremos o hibridismo, algo híbrido, ou seja, você pega palavras de origens etimológicas diferentes e transforma numa outra. Querem ver o exemplo aqui de sociologia? Sócio vem do latim e logia do grego. Assim como monocultura, mono do latim e cultura do grego, e também bicicleta, no qual bi é do latim, ciclo vem do grego e et vem do francês. Assim nós formamos bicicleta. Bom, gente, por hoje é só. Nós ficamos aqui. Se você gostou desse conteúdo, deixe o seu like, isso é muito importante pra gente. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva aqui, ative o sininho para você receber as notificações de todas as nossas atividades que nós vamos postando aqui no nosso canal. E me siga aqui nas redes sociais, Twitter e Instagram, para você acompanhar todas as atividades que eu também coloco lá. Agora, se você quiser ter mais conteúdo ainda, eu gostaria de te convidar para participar do nosso grupo lá no Telegram, onde todos os dias eu coloco uma série de conteúdos para você aumentar o seu repertório sociocultural e mandar muito bem na redação do Enem. E se você quiser mandar ainda melhor na redação do Enem, eu posso corrigir a sua redação. E se você tiver esse interesse, é só você mandar uma mensagem para mim diretamente lá no inbox, que eu passo todos os detalhes para você. Você pode ter certeza que é um valor que cabe dentro do seu bolso e eu te garanto que você vai ter uma nota melhor ainda. Beleza? Bom, por hoje é só. Um grande abraço a todos vocês e até mais!